O meu nome é Tiago Ack, eu comecei a pintar em 1998, tinha uns amigos que faziam grafites e fiquei fascinado com a maneira como se podia fazer desenhos, letras e formas com uma lata de spray, com a tinta. Houve um fascínio da matéria em si, da tinta, que mexeu muito comigo. Eu na altura não sabia desenhar, eu não era aquela criança que já sabia desenhar e que tinha talento natural, mas aquilo foi uma obsessão tão forte que eu comecei a tentar muito tornar-me bom naquilo. Comecei com o grafite e com as letras e passado 2, 3 anos já conseguia fazer algumas letras de jeito e uns grafites como deve ser. Depois comecei também a pintar, a ter aula na escola, comecei a ter mais interesse a pintar com telas e a usar os pincéis e as tintas. Gradualmente fui melhorando e acabei por ir estudar para fora. A minha mãe emigrou, eu fui com ela para o Luxemburgo. Depois o Luxemburgo não tem universidades, fui para a Inglaterra. Aí já tinha tido alguma formação artística pós-laboral, depois das aulas, e já conseguia desenhar alguma coisa de jeito, e então consegui entrar numa faculdade de Belas Artes, em Inglaterra. Fiz o curso em Manchester, entretanto mudei-me para Paris, lá acabei o meu mestrado em arte, instalações e era arte contemporânea, instalações, deixei um bocado a pintura de lado, zanguei-me com a pintura durante um lado. Ao mesmo tempo sempre mantive uma prática paralela de grafite e que foi gradualmente se transformando no que se chama o street art. Essa prática foi evoluindo para algo mais figurativo e a misturar mais técnicas de rolos e pincéis com os latas de spray. Depois, após vários anos de trabalhar com trabalhos que não eram nada interessantes para a minha criatividade, fui estafeta de bicicleta, entregava os jornais à porta do metro, decidi aos 30 anos voltar para Portugal porque não pagava uma renda e tentar investir e conseguir e tentar o meu percurso artístico profissional. Isto foi em 2015. Daí eu começar a experimentar mais e mais técnicas em paredes abandonadas e começar a usar a que hoje em dia pinto. Nesse processo, portanto de 2015 até agora foram 6 anos e foi os anos em que eu mais evoluí tecnicamente a pintar, foi onde eu tornei um estilo mais próprio também. E curiosamente avancei mais do que quando era estudante na universidade. Sabe-se lá o que é que eu andei a fazer na universidade enquanto era estudante. Mas pronto, piadas à parte, hoje em dia sou pintor muralista profissional, trabalho muito no nicho ambiental, pinto centros de educação ambiental. E a temática, e isto é por uma razão, a temática dos animais sempre me fascinou. Eu quando era pequenino, mesmo pequenino, eu não queria saber de livros nem bandas desenhadas, nem livros com bonecos, eu queria era ver livros de animais e sempre absorvi todos os documentários do National Geographic e preferia muito mais isso do que qualquer desenhos animados que fossem. O que é que me inspira na minha arte? Espera aí, eu não gosto da maneira como a pergunta está formulada, porque isso implica que a minha arte me inspira a mim. O que é que me inspira na arte? Em geral, é na pintura, e sobretudo na pintura mural. Eu gosto de ter obras públicas, de ter trabalho com impacto na rua, de passar e ver as minhas obras. Pode ser um bocado megalomaníaco e talvez venha do meu início no grafite e de querermos espalhar o nosso nome e de querermos ver as paredes pintadas por nós, mas dá-me uma tremenda satisfação de ver paredes que não são só cinzentas ou amarelas ou brancas e que tenham cor e tenham vida. Foi uma coisa que sempre me fascinou, o impacto visual que uma obra pode ter e essa sensação de admiração
é algo que me inspira a pintar mais e melhor, sem dúvida. Depois, dentro da pintura em si, eu tenho um fascínio pelo uso da cor, a mistura da cor, a maneira como a cor funciona e como a tinta funciona como matéria, como pasta. É algo muito é algo muito visceral, e eu sou grande fã, por exemplo, dos impressionistas, porque pintam com tinta muito grossa e pinceladas soltas, e há um lado da matéria em si que a tinta que me traz sensações que vêm desde o início do grafite e daquela fascinação do spray, de deitar a tinta e de com essa tinta criarmos forma. Portanto, há ali algo intrínseco na matéria da tinta em si que me fascina, e eu vejo a pintura como um processo exploratório de imagens e sensações através da manipulação dessa matéria. A Ruda achei muito curioso, porque é uma mistura de meio urbano, ainda se sente que estamos próximos de Lisboa e tem bastantes prédios e uma zona urbana, e ao mesmo tempo é muito rural. Vemos cavalos, touros, e agora estamos na época das vindimas, portanto eu vejo constantemente tratores a passar cheios de uvas, e essa combinação improvável de dois ambientes que são diametralmente opostos, acho que é uma mistura muito interessante. Para além do facto de eu ter sido muito bem acolhido aqui, e de eu rapidamente me ter sentido em casa, tem paisagens lindas, sobretudo lá no topo do monte, na Startup Cultural. Tem uma vista linda, todos os dias ver o nascer do sol ali, e o pôr do sol é algo magnífico. E pronto, é uma experiência interessante, conhecer pessoas novas, falar com os passantes. Eu sempre que estou a pintar uma parede, pessoas vêm falar comigo e perguntar o porquê é que eu estou a pintar aquilo e se eu tenho autorização, etc. E acabamos sempre por ter um diálogo, e uma senhora, por exemplo, trouxe-me uvas ótimas, das melhores que eu comi este ano. Houve um senhor há bocado que esteve a falar comigo, que era o fiscalizador dos postos de transformação elétrica, e ele, ao ver-me pintar este posto de transformação elétrica, imediatamente queria saber se eu tinha autorização, e no final acabámos por falar sobre pesca e sobre técnicas de pesca em rio. Portanto, há sempre uma vivência relacionada em trabalhar no espaço público, e eu acho que esse também é o contributo, para além de deixar a imagem das minhas pinturas aqui e de contribuir para uma renovação do espaço público e da imagem urbana de algumas paredes. Também há estas pequenas vivências que acabam por criar uma ligação com os moradores, e essas pessoas também penso que sempre se lembrarão, tal como eu sempre me lembrarei delas, e quando olham para a pintura dizem: este rapaz e tal também era pescador, ou comeu as minhas uvas e eram fantásticas e adorou. E é vivência, no fundo.